Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Mais Saúde dessa terça-feira. Você que está nos acompanhando nessa terça-feira, uma excelente noite para você. Para você que está acompanhando a nossa reprise no sábado, desde já uma excelente tarde para você. Eu sou Matheus Borges e é com a sua licença que eu peço para que a partir de agora a gente possa entrar na sua casa, no trabalho, onde quer que o sinal da NTV esteja chegando. Olha só, gente, o programa de hoje está recheado de assuntos. Você, claro, é fundamental aqui no nosso programa. Participe com a gente, viu? O WhatsApp vai aparecer aqui na sua tela, é o 99947-4515. Vou repetir para você, viu? 99947-4515. É claro que você também pode ligar aqui para a NTV através do 3821-4488 e participar com a gente através do @NTV Patos de Minas. Olha só, antes de contar o que tem no programa de hoje, deixa eu aqui agradecer a Noivos de Companhia que me veste. A Noivos de Companhia fica na Major Gotti, 619, no segundo piso, bem no centro de Patos de Minas. E quem dá aquele tapa no meu visual é a Gonçalves Barbershop, que fica na Rua Dores do Indaiá, número 53. E quem deixa o nosso cenário ainda mais bonito, sabe quem é? É claro que é a Floricultura Apolo aqui em Patos de Minas. Olha só esse belíssimo arranjo que a Floricultura Apolo mandou aqui pra gente. O endereço vai aparecer aí na sua tela, porque olha só, o telefone da Floricultura Apolo é o 3822-2200 e a Floricultura fica na Major Gotti 1025, bem ao lado do Banco do Brasil aqui na Major Gotti. Beijo pra Lourdinha e toda a sua equipe. Minha gente, começando o programa de hoje, você que está sentado aí acompanhando o programa, você sabia que no verão a incidência aí de pedras nos rins aumenta em até 30% se comparado às outras épocas do ano? É realidade, viu? Então é preciso estar atento. E para poder falar sobre esse assunto aqui com a gente, eu estou recebendo o Dr. Walter Morato. Doutor, muito boa noite. Prazer ter o senhor aqui no Mais Saúde. É um prazer todo meu. Boa noite a todos em casa. Boa noite, Matheus. Uma satisfação enorme voltar ao programa e falar desse tema dos cálculos renais tão prevalentes, tão comuns no nosso meio, e vamos esclarecer algumas coisas aí para o pessoal ficar atento e evitar essa questão das pedras nos rins. Doutor, quando a gente fala em cálculo renal, vamos explicar para quem está em casa o que é, como é que funciona esse cálculo renal? Bom, o cálculo renal é realmente uma pedra, né? A pedra, tão famosa pedra nos rins, né? Os cálculos renais, eles se desenvolvem geralmente no rim mesmo e migram através do trato urinário, passando pelo ureter, bexiga e podendo ser expelidos através da uretra. E essa formação desses cálculos, dessas pedras, ocorre devido a diversos motivos, né? E a gente procura estar sempre alertando os pacientes devido a no sentido de elucidar, de esclarecer essas causas e evitar que os novos cálculos se formem. É um problema extremamente prevalente, extremamente comum, quase todos os dias a gente se depara com pacientes no consultório e quase todos os dias a gente opera pacientes com cálculos renais. A gente precisa, às vezes, retirar esses cálculos da via urinária porque eles não descem completamente e a gente precisa extraí-los. Doutor, quando a gente fala de cálculo renal, a gente está tratando de uma incidência maior em mulheres, em homens. Como é que é? Dá para se fazer um parâmetro? Dá sim. A gente acredita que em torno de 12% da população masculina vai ter pelo menos algum cálculo ao longo da vida. E acredita que em torno de 5% das mulheres. Então a prevalência é maior entre os homens, se bem que isso vem mudando um pouco, né? A gente verifica a cada ano que passa que as mulheres elas estão diminuindo essa diferença. Devido aos hábitos de vida, aos hábitos alimentares que estão ficando cada vez mais próximos, mais semelhantes, né? Questão de ingestão de bebidas, né? Questão de atividades físicas e sedentarismo. Então, os hábitos dos homens e mulheres estão se aproximando. E, consequentemente, o número de cálculos urinários em homens e mulheres está se aproximando cada vez mais. Então, o cálculo renal é cada vez menos um privilégio da população masculina e está aumentando a população feminina. Doutor, quando a gente tem esse parâmetro, a gente está dizendo de pessoas mais novas, de jovens, de adultos, de idosos. Como é que é essa perspectiva?
Bom, a gente tem a existência de cálculos urinários em toda a população, desde criança até idosos. Mas o pico de incidência, ou seja, a população mais acometida, está entre os 20 e 40 anos de idade. Então, geralmente é aí que a gente tem o primeiro diagnóstico, a primeira cólica, né? E a gente diz que o paciente que forma um cálculo, ele não forma um cálculo, ele geralmente forma o primeiro cálculo. Porque em torno de mais de 50% dos pacientes vai desenvolver um segundo cálculo ao longo da vida. E a metade deles, dos 50%, essa reincidência vai acontecer nos próximos 10 anos. Então, é uma coisa passa a ser uma coisa comum, né? Às vezes a gente pega rins já tomados por cálculos, extremamente difíceis de serem tratados, mas o pico da população é em torno de 20 e 40 anos de idade. Doutor, uma curiosidade, com a pandemia, muitas palavras novas e também nem tão novas vieram à tona, como por exemplo, sintomático e assintomático. Com as pedras nos rins, existem pacientes sintomáticos e assintomáticos? Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante e uma tecla que a gente bate no consultório o tempo todo para o paciente poder entender por que ele sente dor e por que ele não sente dor. Os cálculos que são localizados no rim, via de regra, eles não causam dor. Os cálculos que estão no rim, no órgão rim, não na via urinária. E isso soa de uma maneira um pouco estranha, né, na cabeça do paciente. Mas se eu estou com cálculo no rim, estou sentindo dor, por que não se causa dor, né, os cálculos renais? Porque dentro do rim a gente não tem uma inervação. Então o cálculo que está lá dentro, que ele não está preso, não está impactado, ele não causa esse tipo de dor. A dor no rim, ou a dor do cálculo renal, a cólica renal, ela é causada por uma contração do ureter, que é o canal que vai do rim até a bexiga. É aí que começa a dor. Então, à medida que o cálculo passa do rim para o ureter, é que a gente tem a cólica renal. A distensão do rim também, porque à medida que a pedra passa para o ureter, a gente tem uma obstrução, o rim fica entupido. E aí ele começa a se distender devido ao acúmulo de urina. E essa distensão acaba por distender a cápsula, a capa do rim. E essa capa ela é extremamente inervada também. Então o cálculo que está no rim, via de regra, ele não tem sintoma. A partir do momento que ele migra para o canal, para o ureter, é que vem a cólica renal, as náuseas, vômitos e etc. Tudo isso pode comprometer o rim, doutor? Pode comprometer o rim, inclusive de maneira definitiva, né? É uma das grandes preocupações nossa com relação à perda da função renal pelo paciente. Então, essa perda de função renal ela pode acontecer de maneira aguda, ou seja, aquele cálculo migrou ali para o ureter, obstruiu o rim e o rim perde a função. Essa perda de função, geralmente, ela é transitória. A partir do momento que a gente retira o cálculo ou ele é eliminado, o paciente tem condição de recuperar essa função renal. Mas existe a perda de função renal definitiva. Geralmente em quadros mais arrastados, pacientes que têm aqueles cálculos gigantes que tomam todo o rim. Às vezes a gente se surpreende no consultório com pacientes que já perderam, inclusive, toda a função renal. Então a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. O cálculo renal, o cálculo urinário, é uma causa importante de levar o paciente à hemodiálise. Então não é o problema não é simplesmente a dor. O problema é também a perda da função renal. Doutor, com tudo isso, quando a gente trata de dores, de sintomas, o senhor falou sobre a cólica de rins. Quando a pessoa sente a cólica, tem muitas pessoas que dizem, dói demais. Outras pessoas falam, não dói tanto assim. Mito ou verdade que a cólica de rins dói? Bom, em termos de formas de mensurar a dor, a cólica renal é com certeza uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Eu tenho a impressão aí que talvez, juntamente com a neuralgia do nervo trigêmeo, deve ser a pior dor que um paciente pode sentir, a cólica renal. É claro que isso varia de paciente para paciente. É claro que isso varia de acordo com o quanto o rim está obstruído e o quanto o ureter tem atividade para poder tentar expulsar esse cálculo. Mas é uma dor insuportável. É uma dor que não pode ser subestimada. O paciente realmente fica extremamente debilitado por causa dessa dor. Só quem sentiu a dor sabe o que é uma dor no cálculo renal e a gente não pode desprezar essa dor, não. Doutor, a gente sabe que toda uma alimentação pode fazer a diferença. Eu quero saber do senhor se refrigerante
pode ajudar a desenvolver pedras nos rins ou não? Mas você vai me responder isso já já, porque agora eu vou dar uma dica para você e daqui a pouco tem muito mais saúde. Não sai daí. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa pode continuar participando com a gente através do WhatsApp 999474515 e o 38214488. Dr. Walter Morato, foi para o intervalo e deixei a dúvida no ar. A gente está falando aqui sobre cálculo renal. Refrigerante ajuda a desenvolver pedras nos rins ou não? Ajuda sim, sem dúvida. Inclusive no meu Instagram, para quem me segue, tem um vídeo bem legal que eu fiz com meus trigêmeos, né? Eu tenho trigêmeos de 5 anos, vão fazer 5 anos mês que vem, e tem um vídeo bem legal a respeito de tomar refrigerante e os líquidos que a gente pode ingerir ou não. Então, lá em casa tem uma cobrança muito grande que não pode tomar refrigerante por causa desse vídeo. Então, se o pessoal aí que me segue tiver a oportunidade, procurar lá um pouquinho, achar esse vídeo é bem bacana, é um vídeo bem legal. Então, o que acontece? Os refrigerantes, eles geralmente têm uma quantidade muito grande de sódio, né? E o sódio é um dos grandes vilões da formação de cálculo. E uma outra questão é que os refrigerantes, eles também podem ter oxalato e fósforo, que também são 2 elementos que são responsáveis pela formação dos cálculos. Então, refrigerante a gente tem que evitar ao máximo. A gente, obviamente, em termos de bebida, prefere a água, que é o essencial, o mais importante, e os sucos cítricos, né? Principalmente laranja e limão, porque eles possuem o citrato. Esse citrato é um elemento que evita a formação dos cálculos. Então, se for optar por alguma bebida, prefira sempre os sucos cítricos. Doutor, em contrapartida, posso beber uma cervejinha, tomar um uísque e por aí vai, que posso dormir tranquilamente, que não desenvolverá pedras nos rins? Ou o mesmo vale lá do refrigerante para essas bebidas? Bom, a questão da bebida alcoólica passa por outros raciocínios, né? A bebida alcoólica, ela é responsável por inibir o hormônio antidiurético, então a gente urina muito, né? Aí às vezes o paciente pensa, eu estou urinando demais, então vou evitar a formação de cálculo. Mas numa última instância, essa diurese aumentada gera uma desidratação, né? Então é diferente você urinar porque está tomando bastante líquido, e aí o organismo está apenas desprezando o excesso de líquido que você ingere, de você urinar demais por estar ingerindo bebida alcoólica, porque o hormônio antidiurético, ele faz o rim reabsorver aquela água que ele não deveria eliminar. E aí o hormônio é inibido e sai mais água na urina, e aí o paciente acaba desidratado. Então, no segundo momento, pode levar à formação de cálculo. Doutor, então aquilo que a gente cresceu ouvindo, quando a cor da urina está um pouquinho mais escura, quer dizer que você está um pouquinho desidratado. Aí quando a pessoa acaba ingerindo certa quantidade de bebida alcoólica, a urina acaba saindo de uma cor mais clara. Isso não quer dizer que a pessoa está hidratada, muito pelo contrário. Nesse caso, muito pelo contrário. Se a urina ficar mais clara a partir do momento que você está ingerindo mais água, isotônico, água de coco, etc., aí sim, realmente, você está no estado de hidratação ideal. Agora, por causa da bebida alcoólica, pelo contrário. Isso é só uma água que o rim não está reabsorvendo. Vamos supor que o rim filtre 100 moléculas de água. Ele mesmo reabsorve cerca de 99% dessas moléculas. Apenas 1%, 1 a 5% é eliminado. Então, isso lá na frente vai desencadear um processo de desidratação e desequilíbrio. E aí o organismo vai querer reter a água e, no segundo momento, vai diminuir a diurese e aí pode levar à formação de cálculo, sim. Doutor, para quem está chegando agora aqui no nosso Mais Saúde, vamos explicar. Quando a pessoa ela já tem ali as pedras no rim, o corpo apresenta sinais iniciais ali ou somente quando a situação já está mais grave? Bom, os cálculos, eles, como eu falei, eles são sintomáticos dependendo do seu local, né? Então, qualquer cálculo no ureter pode causar dor. Ontem mesmo, pronto-socorro, atendi um paciente com um cálculo de 2 milímetros no ureter e com uma dor insuportável. Ao passo que, por exemplo, a gente tem paciente com cálculos de 1,5 cm, né? Ou seja, 15 milímetros, por exemplo, no rim, que não tem nenhum tipo de sintoma.
Então isso é extremamente variável. Cálculos pequenos, a partir do momento que eles se deslocam, eles podem causar uma dor muito grande. E o cálculo grande, por não ter nem tamanho para poder migrar para o ureter, às vezes não causa sintoma nenhum e a gente se depara com uma perda de função renal já de longa data. Doutor, e quando a gente trata, o assunto é verão, a incidência aí de pedras nos rins cresce cerca de 30% comparado às outras épocas do ano. Por quê? Perfeito. Acontece devido à maior transpiração, ao suor, às perdas insensíveis. A temperatura está aumentada, né, e o organismo tende a controlar a sua temperatura dessas maneiras, né, através do suor, enfim. Com isso, com essa perda por outras vias, o rim tende a segurar a água, né, porque você está perdendo de outras maneiras, o rim tende a segurar a água para a gente poder ter um equilíbrio. E aí a diurese diminui. Então, quando a diurese diminui, o soluto ele aumenta, e aí a tendência de se formar os cálculos. É como se você tivesse um copo e vai colocando sal, e uma hora ele começa a precipitar. É exatamente assim que se formam os cálculos. Então, a partir do momento que você tem menos urina, aquele soluto que está na urina ele começa a se precipitar e vem a formação dos cálculos. É por isso que realmente no verão precisamos hidratar mais, né, a ter consciência de que tem que reforçar a hidratação, porque as perdas insensíveis e a sudorese ela é muito maior, e aí existe a possibilidade maior de formação de cálculos. E isso se extrapola também para outras situações. Por exemplo, países onde o clima é mais quente tem uma incidência maior de cálculo ao longo do ano. Ou profissionais que trabalham num ambiente mais quente, siderúrgica, fornos, né, funcionários de padaria, etc., tem mais chance de desenvolver cálculo renal do que os outros pacientes. Doutor, agora falando num aspecto geral, como ser saudável e, consequentemente, claro, ter rins saudáveis também? Bom, a principal medida é a mais simples, né, que na verdade deveria ser, água. Bastante água, hidratação, andar com a garrafinha de água, não precisa acabar com a cota de água de uma vez, né, chegar e tomar 3,5 litros de uma vez, não. Criar o hábito de ingerir pequenas quantidades de água ao longo do dia, né? O ideal é que a gente tenha um volume urinário em torno de 2 a 2,5 litros por dia, mas é claro que a gente não vai ficar medindo isso, né? Então a gente tem que medir pela nossa ingesta e também pela coloração da urina, como a gente falou aqui. Outra coisa importante e um vilão muito grande para os rins é a questão do sódio. Como eu falei, o sódio ajuda na formação do cálculo renal, e não só isso, o sódio é um grande vilão na questão da hipertensão arterial. E a hipertensão arterial destrói o rim ao longo da vida. Então, a gente tem uma cultura de uma comida salgada, de uma ingestão de sal muito grande. A gente tem que tentar diminuir essa ingestão de sal, né? E outras medidas, como, por exemplo, o uso moderado de proteína, né? Hoje em dia tem a tendência de dietas low carb, né? De ingestão muito alta de proteína, mas isso também tem seus problemas, né? Pode ter vantagens em termos de ganho de massa, perda de gordura, enfim, perda de peso, mas tem que ser feito de uma maneira balanceada. A proteína sobrecarrega o rim, a proteína é responsável também pela formação de alguns tipos de cálculo. Então a gente precisa ter esse equilíbrio aí e não ser radical na questão da dieta também. A questão do controle da glicose, né? A gente precisa também. A questão da alimentação também entra aí na questão de se evitar o diabetes, né, atividade física, porque o diabetes também é um grande vilão da perda da função renal e um grande responsável por levar os pacientes à hemodiálise também. Então, espero que você tenha anotado todas as dicas para ficar saudável, consequentemente, claro, ter rins saudáveis também. Dr. Walter Morato, muito obrigado pela participação aqui no Mais Saúde. Espero que o senhor te volta mais vezes. O senhor falou do Instagram, mas não contou qual que é o arroba do senhor? Qual é? Como é que faz para seguir o senhor no Instagram? Meu Instagram é @Walter Morato. A gente está procurando desenvolver um trabalho cada dia mais próximo das pessoas, né, e mais interativo, no sentido de esclarecer dúvidas a respeito da urologia, que às vezes é uma especialidade que o pessoal nem conhece tanto, nem comenta tanto, acha que urologia também, que urologista só atende homens, e a gente está vendo aqui que não é. Sim. Então o Instagram é @Walter Morato.
Fácil de achar, então. Eu também já vou aproveitar para seguir lá. Doutor, obrigado, espero te de volta mais vezes aqui. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito grande estar aqui novamente para a gente falar de um tema tão importante e eu espero voltar nas próximas. Com certeza. Até a próxima, doutor. Vou aproveitar então que o Dr. Walter Morato falou do Instagram dele. Vou falar meu também, né? Me segue lá, @Matheus Borges. Vou dar uma dica para vocês já eu tô de volta. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que tem em casa, claro, continue participando com a gente por onde quiser. O WhatsApp é o 999474515, telefone 38214488, também através do Facebook, @NTV Patos de Minas. Minha gente, a gente sempre bate na tecla desse assunto, dengue. Dengue aqui em Patos de Minas, a gente lembra aí que nos últimos anos, né? Nos últimos anos teve-se uma crescente de números muito aqui na cidade. E o ano passado não foi tão grande assim, mas claro, a dengue preocupa assim como a Covid-19. E assim como você que está aí acompanhando Mais Saúde se cuida da Covid-19, com atitudes mais simples ainda de prevenção à Covid-19, você também consegue prevenir a dengue. Sobre esse assunto a gente vai conversar aqui com a Suelene Oliveira. Suelene, boa noite, bem-vinda ao Mais Saúde mais uma vez. Boa noite, obrigada. Suelene, é isso tudo que eu comecei falando, né? Atitudes simples, pequenas, podem fazer a diferença aí na minha casa, na casa do meu vizinho e no meu bairro também. Sim, é verdade, Matheus. Se nós adotarmos atitudes pequenas, conscientes no nosso dia a dia, mudando mesmo a nossa postura, nós podemos eliminar os possíveis criadores do mosquito e dessa forma evitar que as pessoas venham a adoecer. Porque o que é curioso, Suelene, é porque a dengue é um negócio que só quem teve dengue sabe como que é. Eu já tive dengue e assim, a dor no corpo é indescritível, dói bastante. E tudo isso acontece, Suelene, porque alguns focos são encontrados. Onde que a gente consegue encontrar, em grande parte, aí, as larvas do mosquito da dengue? Matheus, cerca de 90% dos criadores do mosquito estão nas residências. Nossa. Então, aproximadamente 90% dos criadores estão ali no nosso quintal, nos pratos embaixo dos vasos de planta, na nossa caixa d'água, que às vezes está mal tampada, no lixo que a gente descarta de forma inadequada no nosso quintal, nos terrenos baldios, nos pneus também que ficam jogados no quintal. Tudo isso serve de criador para o mosquito. Isso, Helene, me tira uma curiosidade aqui. Por que quando a gente fala que aqueles pratinhos de plantas, por que ali, em grande parte, como você disse, serve como criadouro para o Aedes aegypti? O que acontece, Matheus? Muitas vezes a gente vê e a gente vai recomendar às donas de casa para não deixar água acumulada ali, mas elas informam que tem que deixar por causa do calor para a plantinha não morrer. Só que aquela água parada vai servir para o ovo do mosquito eclodir, se transformar em larva, posteriormente em pupa e enfim em mosquito. Ou seja, nós aconselhamos que os pratinhos embaixo dos vasos de planta, que seja colocada areia até a borda dele mesmo, ou furá-los para não acumular água. Mesmo que seja necessário, às vezes, regar a plantinha mais de uma vez no dia com pratinho furado, é melhor do que você deixar a água parada ali. E, consequentemente, correr um risco, né? Sim. No ano passado, o Lira A não foi realizado. No entanto, neste ano já aconteceu o Lira. E como é que está o resultado? Está preocupante a situação da dengue aqui em Patos de Minas? Não, a gente pode ficar tranquilo que está tudo certo. Bom, no ano passado, devido à pandemia, nós realizamos o trabalho de monitoramento através das ovitrampas, que são aquelas armadilhas instaladas nas residências, na qual a gente coloca uma paleta e depois faz a contagem de ovos. Esse ano nós realizamos o primeiro Lira nos dias 12, 13 e 14 de janeiro. Nesses dias foram visitados mais de 3.000 imóveis. E durante essas visitas foram encontrados vários recipientes com presença de larva e pupa. Nós coletamos, encaminhamos para o laboratório analisar. E após isso, o índice de infestação predial do município de Patos de Minas é 2,2, que é considerado médio risco. E o que nos preocupa sim, Matheus, porque esse índice de 2,2 significa que nós encontramos muitas larvas positivas para Aedes aegypti. Ou seja, nós precisamos vistoriar de melhor forma nossos quintais, nossas residências,
Os terrenos baldios não podem servir de local de descarte de lixo doméstico, de pneus. Até mesmo os canteiros, as praças, têm servido de local de descarte inadequado de materiais. Então, o resultado do Lira vem para chamar nossa atenção, para nós intensificarmos as ações por parte do Programa Municipal de Combate à Dengue. Nós vamos dar continuidade àqueles mutirões de limpeza, as visitas domiciliares, que são extremamente importantes, mas vem também para chamar a atenção da população, que precisa ser nossa parceira atuante no combate ao mosquito, porque o agente de combate a endemias passa na sua residência, vistoria, realiza ali todo o trabalho de tratamento focal com larvicida, orienta. Porém, você que vai ficar ali precisa da continuidade daquele trabalho. Precisa tirar aí os 10 minutinhos na semana para vistoriar seu quintal. Suelene, eu quero bater na tecla mais uma vez, porque é preciso sempre falar para quem está acompanhando a gente, para quem está em casa, do trabalho sério que vocês realizam aqui em Patos de Minas. Todos os agentes de combate a endemias aqui no município são uniformizados, assim como você está. Estou percebendo aqui seu uniforme, o seu crachá, e tem toda aquela apresentação para a pessoa quando você vai entrar ali no imóvel dela. Sim, é muito importante que a população saiba que todos os agentes trabalham devidamente uniformizados, usando a camisa de uniforme, o colete também, o crachá de identificação. Caso bata na sua porta e não esteja devidamente identificado, pergunte o nome, a matrícula, peça para ele aguardar do lado de fora e entre em contato conosco pelo telefone 3822-9755. Esse telefone está à disposição da população, Matheus, para tirar dúvidas mesmo, até mesmo para fazer denúncias. Então, bateu na sua porta, você desconfiou se trata-se ou não de um agente de combate a endemias, liga para a gente, nós confirmamos imediatamente. Suelene, o índice do Lira foi de 2,2, nível médio, aqui em Patos de Minas. Mas, durante todo esse trabalho que vocês realizaram, como que a gente pode pontuar? Quais são os bairros que apresentaram aí o maior número de larvas? Bom, Matheus, eu fiz até uma listinha aqui por causa da quantidade de bairros. Nós podemos afirmar que em todos os bairros estamos preocupados, porque encontramos larvas em praticamente todos os bairros da nossa cidade. Porém, nos bairros Alvorada, Caramuru, Coração Eucarístico, Jardim Itamaraty, Jardim Quebec, Nossa Senhora de Fátima, Barreiro, Sorriso e Santa Helena, nós encontramos uma quantidade maior de focos. Ou seja, nesses bairros as ações vão ser intensificadas, mas a colaboração da população é fundamental. Nós temos que lembrar que para combater o mosquito Aedes aegypti, só funciona esse combate numa parceria mesmo. É o programa de combate à dengue e toda a população unindo forças. Ô Suelene, uma outra questão também que é importante a gente ressaltar para quem está em casa. A gente está vivendo uma pandemia, né? Todo mundo sabe disso. Mas como que eu lá na minha casa, o meu vizinho, pode trabalhar de forma sem aglomeração para que se combata o mosquito da dengue? Bom, hoje nós vivenciando essa pandemia, nós estamos realmente preocupados. E muita gente voltou todas as suas atenções para ela. Esqueceu que a dengue também mata. E cada um pode ajudar no seu cantinho mesmo, sem aglomerar. Se você fizer a vistoria correta no seu quintal, verificar suas calhas, os ralinhos, alguns ralinhos ficam acumulando água, então é necessário vistoriar de forma adequada, tratar com água sanitária, verificar os pratinhos embaixo dos vasos de planta, verificar se a sua caixa d'água está bem vedada, não descartar lixo doméstico nos quintais, nos terrenos baldios, não deixar pneus expostos, pois podem acumular água da chuva. Tudo isso colabora para que elimine os possíveis criadouros do mosquito e promova a saúde da sua casa, da sua família e dos seus vizinhos. E conversar também. A gente hoje em dia usa tanto as redes sociais, vamos usá-las também para lembrar o nosso vizinho de vistoriar o quintal dele, de verificar se a caixa d'água está bem vedada. É muito importante. As ferramentas da rede social servem hoje para isso também. É verdade. Suelene, agora quem está em casa pode morar em apartamento. Quem mora em casa, a gente sabe de todos esses cuidados que você já passou. Agora aquela pessoa que mora em condomínio, que mora em um prédio, ela está livre, ela está tranquila ali, não precisa tomar esses cuidados, ou dentro do próprio apartamento também essa pessoa precisa estar atenta a todos os riscos da dengue?
deve ficar atenta, deve. Porque, infelizmente, nós já encontramos, sim, larvas em apartamentos. O que acontece? Às vezes, um pratinho inocente embaixo de um vaso de planta, uma plantinha aquática. Então, tudo isso serve, sim, de criador para o mosquito. Então, moradores de apartamento devem vistoriar todo aquele ambiente ali da sua casa. Não deixar água parada, não deixar nenhum possível criador exposto. Porque a gente tem que lembrar que os ovos do mosquito podem ficar até mais de 400 dias no local seco. Então, a fêmea foi lá e fez a postura dos seus ovos. Você não lavou de forma adequada aquele pratinho ali embaixo da sua planta, ou até mesmo aquele bebedouro de água do seu cachorro, do seu gato, vai servir de criadouro. Então, vamos higienizar de forma adequada os bebedouros dos animais, eliminar mesmo os possíveis criadouros que podem estar em casa, no apartamento, no escritório. Isso, Helene, você tocou num ponto interessante aí da importância de se limpar. Eu posso colocar, igual a gente pega uma garrafinha, talvez na correria, coloca uma água, balança e joga fora. Posso pegar o pratinho ali da minha planta, sacudir a água e passar? Eu tenho que colocar álcool, tenho que colocar detergente, tenho que esfregar com a bucha ali. Bom, é importante esfregar com a bucha ou com escova para remover os ovos que podem estar grudados ali naquele recipiente. Isso serve tanto para os pratos embaixo dos vasos de planta, quanto para os bebedouros de animais, de gato, cachorro, passarinho, galinha. É importante higienizar de forma adequada. Olha só, gente, durante todo esse nosso bate-papo aqui com a Suelene, ela trouxe dicas e falou sobre a importância a respeito do combate à dengue aqui em Patos de Minas. Suelene, hoje eu quero encerrar com você de uma forma diferente. Eu queria que você deixasse mais uma vez o número para quem está em casa, que pode denunciar, que pode informar, que pode chamar vocês, agentes de combate a endemias aqui em Patos de Minas. Sim, eu quero deixar à disposição da população o telefone 3822-9755. Ele funciona de segunda a sexta, esse número também é o WhatsApp. Ou seja, você viu que tem uma caixa d'água que não está tampada, a tampa está fora do lugar, você pode fotografar e enviar para a gente, enviar o endereço certinho, pode fazer as denúncias de forma anônima. Então, esse 3822-9755, ele serve para isso mesmo, para denunciar, para tirar dúvidas, né? Sim, para solicitar uma visita do agente de endemias. E eu peço encarecidamente à população, receba o agente de combate a endemias. Ele trabalha devidamente uniformizado. As informações que ele leva para sua casa são muito importantes. E o tratamento focal com larvicida, onde se faz necessário, é muito importante ser feito. Olha só, nosso diretor tá rápido hoje. Pode colocar de novo aí pra gente, por favor, Vinícius, na tela. O telefone é o 3822-9755. Fácil. Vou repetir mais uma vez. 3822-9755. Cada um fazendo sua parte, a gente vai ter um mundo bem melhor. Não é mesmo, Sim. Suelene? Suelene, obrigado. Prazer te rever aqui no Mais Saúde. Espero de volta mais vezes aqui no programa. À disposição, Matheus. É um prazer estar aqui falando com você. Obrigado, Suelene. Olha só, gente, o programa Mais Saúde vai fazer uma pausa rapidinho aqui, mas você que está em casa pode continuar participando com a gente através do 999474515 e o 3821-4488. Está aparecendo aqui na tela da sua televisão. Uma dica e eu volto já já. Muito bem, nós já estamos de volta com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, fique à vontade para participar aqui com a gente através do 999474515, 3821-4488, também através do @NTV Patos de Minas. Fique à vontade para participar aqui, tirar suas dúvidas, enfim, o programa é feito para você que está ligadinho aqui no Mais Saúde. Gente, olha só. Nesse final de semana, aqui em Patos de Minas, o que foi a notícia foi o seguinte: bares sendo interditados aqui em Patos de Minas. Muitas pessoas apontam, o bar foi fechado por aglomeração e acaba por ali. Outras pessoas negam, não se teve aglomeração. Mas afinal de contas, quais são os riscos a partir do momento que você vai em um bar onde se tem uma grande aglomeração? Os riscos
para você e, claro, também para toda a sua família. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Elisane Bicalho. Elisane, prazer rever você. Muito bom ter você aqui no programa Mais Saúde. Bem-vinda. Olá, Matheus. Prazer é meu estar aqui, né, para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, né? É claro que essa questão de interdição não é da vigilância epidemiológica. Quem faz é a vigilância sanitária. Nós trabalhamos mais na linha, né, de orientações e de prevenção que essas pessoas adoeçam. Elisane, quando a gente fala assim, o bar, ele tá lotado, tá transbordando gente ali. O risco acaba sendo um pouco óbvio, né? Quais são ali? A pessoa dela chegar em um bar ou em um local com aglomeração, significa que ela já vai sair dali contaminada ou que ela tem o risco de? O protocolo em si, né, dos cuidados, né, da contaminação do Covid, ele é geral, né? Mas quando a gente fala em locais de aglomeração, nós falamos em festas familiares, nós falamos em encontros de amigos, né? Então, todos esses locais onde há aglomeração de pessoas com distanciamento menor que 2 metros e que essas pessoas não estejam utilizando máscara, não estejam utilizando os protocolos, há risco, sim, de contaminação. Partindo disso, Elisane, você tocou num ponto que eu achei interessante. Algumas pessoas acabam dizendo, quando eu tenho uma reunião familiar, as pessoas ali que são meus parentes, sangue do meu sangue, não tem perigo nenhum de contaminar. É isso ou pelo contrário? Não, né? Não é isso, porque nós sabemos que as pessoas têm a vida cotidiana dela lá fora, né? Então, aquele momento de lazer ali entre os seus familiares, você, né, tem que tomar todos os cuidados também, os usos dos protocolos. Por quê? Porque aquelas pessoas estiveram com outras pessoas lá fora, né? Isso pode ser no trabalho, isso pode ser no dia a dia. E se ela não tiver tomado os devidos cuidados, ela pode ser, sim, potencialmente, alguém que pode transmitir o vírus. E quando a pessoa se submete a uma aglomeração, o risco ali é iminente. É iminente, porque aí é uma escolha, né? Nesse momento, nós não conhecemos outra forma de inibir, né, que esse vírus seja transmitido, que não seja o uso do protocolo, que é o uso da máscara, né, o uso do álcool gel, lavagem das mãos e evitar esses locais de aglomeração, onde você vai ficar, né, com mais pessoas próximas, que há maior risco. Elisane, você abriu esse nosso bate-papo aqui, esclarecendo, claro, para quem está em casa, para nós aqui, que o papel da vigilância é esse mesmo aí, de fiscalização, da interdição. Mas eu queria que você explicasse para a gente como que vocês da epidemiologia encaram essa situação aqui em Patos de Minas, porque somente no final de semana a gente teve pelo menos 3 bares interditados aqui em Patos de Minas, porque estariam aí descumprindo as regras aí, que acabam sendo um pedido de favor para que a Covid não se prolifere aqui no município. Na realidade, a gente encara com grande preocupação, né? Então, quando a gente fala para a população, olha, a nossa preocupação é o quê? Quanto mais pessoas doentes nós temos, mais pessoas potencialmente podem transmitir esse vírus, né? Que essas pessoas contaminadas, elas vão ter aí um longo período afastadas das suas atividades laborais e elas vão estar reclusas nas suas famílias, né? O que é mais difícil. Quando a gente fala em isolamento, como que eu vou isolar uma pessoa onde ela mora 3, 4 pessoas na mesma casa? Né? A gente sabe que tem que ser, nós fazemos todas as orientações, é feito um monitoramento pela vigilância, pela atenção primária, mas nós sabemos dessas dificuldades. Então, nós aumentamos o risco. Né? A nossa preocupação é, quanto mais pessoas contaminadas nós temos, né, maior ocupação dos leitos e menor são as nossas condições de atender essas pessoas dentro das suas necessidades. Elisane, eu quero que você explique para a gente aqui se é verdade ou se é mito. Quando as pessoas dizem assim, os jovens são os maiores vetores da Covid-19, isso realmente é verdade? É verdade, né? Nós temos um número maior entre as pessoas de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos e até 59 anos, é os maiores números de casos positivos que nós temos. Mas isso é uma lógica, né? Que hoje a gente for pensar, são as pessoas que são comercialmente, são ativas, né? Na vida ativa. Então essas pessoas saem para trabalhar,
elas saem para resolver suas coisas, né? E nós temos uma outra população, que é a população dos idosos, porém aqui com número menor, né, de contaminados, porém o número maior de mortes que nós temos, de óbitos, são entre esses idosos, justamente por causa da sua condição imunológica. Elisaine, ontem, se não me falha a memória, Patos de Minas teve aí o seu recorde de confirmação de casos. Foram 151 casos confirmados em um final de semana. E Elisaine, esses números são realmente os maiores desde o início da pandemia aqui em Patos de Minas, ou se é um dos maiores? Para diários, sim, é um dos maiores, né? Então, isso é reflexo já, nós sempre falamos, né? Que é reflexo já. Nós estamos num mês de férias, né? Nós temos as pessoas, querendo ou não, elas se deslocam mais, elas se aglomeram mais, justamente porque, às vezes, por ter tempo, né? Mais tempo livre, essas pessoas aproveitam esses tempos e acabam se aglomerando mais. Então, assim, tivemos as festas de final de ano, né, e logo depois, isso é reflexo de todo um processo, né, e já era, sem sombra de dúvidas, esperado, sim. Né? Por quê? Porque nós temos uma grande dificuldade de conscientização das pessoas, que a responsabilidade não é só do serviço público, a responsabilidade ela é minha, né, particular. Eu quero me preservar e quero preservar a minha família. Então, isso tem que partir de mim, essas ações. Tá? Não adianta nós ficarmos aqui, né? Estamos falando isso há um ano, né, Matheus? Há um ano que eu venho aqui, que a gente conversa sobre isso, e nós temos falado sempre. Mas o que a gente vê realmente não é isso acontecendo, né? São as pessoas sem máscara, são as pessoas indo e vindo, né, no centro da cidade sem o uso da máscara, né? E quando são abordadas ou às vezes são questionadas a respeito disso, falam, não, mas eu não tenho risco, não me importo. Mas você em si pode não se importar, mas você pode levar isso para casa. Né? E é importante a gente ressaltar também, Elisaine, porque às vezes a pessoa ela pode até mesmo não acreditar, ser uma negacionista dessa situação que todo mundo está vivendo, todo mundo corre o risco que ao tossir na mão, ao estar contaminado, ao espirrar, do fato de você encostar aqui nessa parte, a pessoa ela acaba... Já é o suficiente. Então, assim, eu espirrei, coloquei a mão, você veio logo imediatamente, levou, coçou seu olho, então é um meio de transmissão. Então, assim, é muito rápido. Como a transmissão é aérea, basta que eu esteja no mesmo ambiente com uma pessoa, né, com distanciamento menor que 2 metros, e eu espirrar, tá? Então, essas gotículas que são lançadas, elas chegam até você, né? Então, elas vão ser aspiradas e você vai, sim, ter o risco se eu estiver contaminado. Isso é inevitável. Elisaine, no último bloco eu conversava aqui com a Suelene e ela tocava no assunto que é importante também, que é sobre a dengue. A dengue, assim como a Covid, também mata. E hoje, Patos de Minas registrou aí mais, né? Teve a confirmação de mais um óbito no município. Ao todo, são 104 óbitos. Ao longo de toda essa pandemia, Elisaine, a gente vem recebendo você, o Orivaldo, toda a sua equipe, aí a gente vai falando sobre números, e a gente sabe que acaba que números são frios. As pessoas precisam entender, passar a encarar os números com mais seriedade, porque colocar um número ali, as pessoas precisam entender a gravidade por trás de 104, ali. São 104 vidas perdidas, são 104 famílias que perderam seu ente e não tiveram nem a chance de despedir. Exatamente. Muitas delas não tiveram nem a chance de despedir do seu ente querido, né? E isso é muito sério. A gente precisa que as pessoas se conscientizem mais, que realmente, né, o vírus está aí. Ele não é nada, né, de ilusão. Tá? Ele é real, ele acontece. Nós temos famílias aí que não se perdeu um só na família. Foi 2, 3, né? Nós temos exemplos. Eu vi vocês aí há pouco tempo, colocou uma reportagem, né, de um enfermeiro que perdeu os 2 filhos, né? A mãe. E nós temos outros exemplos aí, né? Não são só esses exemplos, não. Então as pessoas precisam ter essa consciência de que se chegou para o outro, pode chegar para mim também, né? E a mesma importância que meu ente querido tem para mim, ele tem para aquelas famílias e para as outras pessoas. E pior ainda é eu ser, às vezes, né, estar indo para locais aglomerar, né, principalmente em festas, em reuniões, e estar, né, podendo levar isso para o meu familiar. Tá? Isso é mais grave ainda, né? Elisaine,
Disse aqui a Elisane Bicalho. Agora eu quero saber de você. Todos os dias, quando se fecha o boletim epidemiológico, e você, vamos deixar o profissional de lado, falando humanamente, quando chega aqueles números ali, mais de 100 vidas perdidas, mais de 5.000 pessoas contaminadas no município. Você, enquanto ali humana, que passa o dia todo trabalhando, tentando intensificar que as pessoas não se aglomerem, tentando passar as dicas. Como é que você, a sua equipe, se sentem vendo esses números crescendo aqui no município? Na realidade, a gente muitas vezes, né, se sente como se nós estivéssemos atados, né? Por quê? Porque é uma fala repetitiva, né? Uma fala que nós não conhecemos ainda a cura, né, dessa doença, mas nós conhecemos os meios de evitá-la, né? Então a gente se sente às vezes cansado, né? Muitas vezes, e temos que nos abastecer, né, de tudo isso, porque a luta continua e nós precisamos estar firmes, né, nesse propósito. Então, assim, a cada dia que a gente recebe mais um óbito, né, a gente sente como se fosse mesmo a pessoa da nossa família, porque nós sabemos que aquilo ali intercorre, né, para a família numa situação de perca, vamos dizer assim, extremamente, né, que vai abalar extremamente essa família, justamente pelo processo que é. Tá? Então, assim, não tem um velório, nós não temos uma maneira de de despedir daquela pessoa, né? E aí vai ficar aquele vazio, né? E a gente sabe que são histórias, e nós conhecemos todas as histórias de todos os nossos pacientes, porque nós recebemos as declarações, recebemos, às vezes, até as famílias, né, com queixas, né, de como aconteceu, de como ocorreu, e isso nos deixa muito triste, né? Então, a gente sempre pede, e nesse momento, né, que vocês nos dão esse espaço, é justamente para isso, né? Para tentar tocar as pessoas, né, no seu maior íntimo, né? Se você ainda não teve ninguém em casa, ou se você teve, mas não teve na forma leve, né, moderada, mas você pode, né, tá carregando isso para pessoas que não vão desenvolver dessa mesma forma e que podem, né, perder a vida numa situação, né, levada por você ou mesmo transmitida, né, no momento em que você está, né, indo para esses locais de aglomeração. É verdade. Elisane, no final do túnel aparece uma luz, ou várias luzes ali. A vacina chegou, graças a Deus. Eu queria que você explicasse, para quem está em casa, a gente se encontrou no dia da vacinação, das primeiras patentes aqui em Patos de Minas. Eu, pelo menos, não percebi ninguém virando jacaré, ou virando aí, sei lá o que. É importante a gente ressaltar para quem está em casa que vacina é uma coisa séria, que nesse momento vai fazer a diferença. Vacina é seguro, né? Então nós ficamos aí aguardando alguns dias para que fosse liberado pela Anvisa a vacina. Então nós sabemos que há órgãos que regulamentam, né? Então a vacina só foi distribuída depois que a Anvisa deu o ok, não vai ser distribuída, né, emergencialmente. A vacina é segura, né? Nós já vacinamos um grande número de profissionais de saúde e todos os asilos da nossa cidade. Não tivemos reações adversas de ninguém, tá? Todas as pessoas que foram vacinadas, nem houve nenhuma queixa. É claro que é um número mínimo ainda, né? Mas nós estamos aí aguardando mais doses e vão ser respeitados todos esses grupos, né? A prefeitura lançou um sistema bacana, né? Que a gente tem que divulgar e tem que falar. É um grande ganho da nossa secretária de saúde, Ana Carolina, que é um sistema onde você vai se cadastrar para que você possa agendar a sua vacina, né? O que nós estamos pretendendo com isso? Evitar que você esteja lá na porta da unidade de saúde, na fila por muito tempo. Porque quem são esses grupos prioritários? São os idosos, né? Os profissionais de saúde, eles vão receber a vacina lá no seu local de trabalho, porque nós precisamos pontuar, o Ministério quer isso nominalmente, né? Então, todas as vacinas, elas vão ter nome, CPF, né, endereço, tem que ser lançado no sistema e dado para o Ministério da Saúde essa satisfação. Então, esse sistema, pessoal, ele é um ganho muito grande para a população. Por quê? Porque a unidade de saúde vai falar para você, olha, dia tal, a sua dose está aqui na unidade, tá?
e ela vai ser respeitada o cadastro, né? A Ana Carolina hoje até deu uma entrevista falando sobre essa questão. Então, é um sistema, é um ganho extremo para a nossa população e para o sistema de saúde também, para o serviço. É uma maneira que nós, né, nós encontramos e que foi, né, muito bacana, né, de tentar organizar essa fila para que a vacina seja oferecida realmente para as pessoas que têm direito a recebê-las nesse momento. Ou realmente para as pessoas que necessitam ser imunizadas, porque elas têm maior risco, né, para adquirir a doença. E você tocou num ponto interessante sobre a entrevista. A gente sabe que até o momento mais de 3.000 pessoas já se inscreveram, né, já fizeram o seu cadastro ali. E é importante a gente reafirmar o site aqui, www.patosdeminas.mg.gov.br/home/vacina Covid. Faça já o seu cadastro, claro, respeitando os grupos prioritários. Elisane, felizmente nosso tempo acabou, mas eu te espero de volta mais vezes aqui. A NTV está à disposição de vocês para que a gente possa, claro, fazer essa caminhada juntos aí de prevenção e, claro, contra a Covid-19. Para nós é sempre um prazer estar aqui, né, trazendo para vocês informações, orientações. A vigilância epidemiológica está sempre à disposição, né? Qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha dúvida com relação à vacina, com relação ao exame de Covid, com relação à notificação, pode nos procurar. A gente está sempre à disposição. O nosso telefone é o 3822-9622 e a gente está sempre à disposição para tentar ajudar, né, da melhor forma possível. E tem ajudado bastante. Elisane, obrigado, viu? Até a próxima. Minha gente, olha só. Tá invadindo aqui um pouquinho do tempo do NTV News. O Mais Saúde de hoje vai ficando por aqui. Mas antes de ir embora, eu queria só dedicar esse programa de hoje aqui, porque nesse final de semana eu perdi uma pessoa que eu amava bastante, que é a minha avó Hélia. Vó, esse programa de hoje foi pra senhora, viu? A gente volta amanhã no programa Espaço Feminino. Agora tá chegando ele, Odair Cardoso. 1, 2, 3. Ó, foi mais rápido hoje. Boa noite, Odair. Foi no 2, viu, Matheus? No 2. Eu quero ver o Vinícius daqui a uns dias. Eu quero ver, vai fazer um, vai ser de uma vez. Tá com pressa, hein? Odair. Bom programa, viu? Ó, você escutou o que ele falou? Quando danou comigo que eu invadi seu espaço. Então, ó, não vou mais prolongar o assunto aqui, porque daqui a pouco eu tô aí com você na bancada do NTV News com análise da notícia. Meu amigo, fica com Deus e até já. Até já.